Vamos clamar nesse momento, porque eu creio que existe um favor de Deus. Eu creio que nós vamos acessar algo sobrenatural nessa noite, nesse lugar. Eu creio que o Senhor deseja fazer algo inédito sobre as nossas vidas. Nós podemos agora levantar um altar de adoração a Ele. Nós podemos levantar agora um altar de intercessão nesse lugar. Talvez esse é o momento que você deva começar a interceder por alguém da sua família. Talvez seja o seu pai, a sua mãe. Talvez seja os seus filhos. Ei, talvez seja o seu irmão, a sua irmã. Ei, talvez seja os seus avós. Alguém precisa de uma intercessão agora minha e sua. Sim, Jesus. Intervenha, meu Pai, nessa causa agora. Começa a restaurar. Começa a levantar, Jesus. Começa a mover o coração desse homem, dessa mulher, Jesus. Começa a restaurar agora. Começa a restaurar. Nós profetizamos, em nome de Jesus, a liberdade que só o Senhor pode trazer. A restituição que só o Senhor pode fazer agora. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós profetizamos ao norte. Nós profetizamos ao sul, ao leste, ao oeste. Solta os filhos de Deus. Solta os filhos de Deus. Solta os filhos de Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Liberta o cativo emocional, espiritual. Liberta agora, Senhor, toda vida aprisionada. Toda vida aprisionada por obras de macumba, feitiçaria, nós declaramos agora anulado em nome de Jesus. Nós queremos profetizar, Senhor, sobre a liderança dessa cidade, sobre os pastores de Umuarama, Senhor, em nome de Jesus, uma vida equilibrada, saudável, espiritual, emocional, Senhor, financeira, em nome de Jesus. Todas as palavras que foram liberadas, Senhor, contra a vida dos teus ungidos, caiam por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos agora, nós revogamos agora no mundo espiritual essas palavras. Não surgirão efeitos, em nome de Jesus. Se tiver, meu Pai, algum líder, meu Pai, desmotivado, desacreditado no seu ministério, na sua casa, meu Deus, se está pensando em suicídio agora, nós queremos profetizar. Vai de encontro com a tua vida. Vai de encontro, Senhor, coloca lá um anjo. Mas se possível agora começa a enviar pessoas, Senhor. Começa a levantar pessoas para abraçar, Senhor. Começa a levantar pessoas, Senhor. Começa a levantar pessoas, Senhor, para trazer cura agora. Cura agora. Um abraço vai curar. O Senhor vai abraçar, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, cansado, exausto nessa noite. Nós profetizamos, meu Pai, um novo tempo de vida agora, de restituição, Senhor. Aqueles que se encontravam distanciados do Teu propósito, que eles voltam agora para o caminho do propósito. Nós declaramos e profetizamos, Senhor, esta é uma noite, meu Pai, de retorno. Esta é uma noite de restituição, meu Pai, na Tua liderança. Esta é uma noite, meu Pai, de uma renovação na visão dos filhos, daqueles que carregam um legado, daqueles que carregam autoridade ministerial, daqueles que receberam um óleo, daqueles que receberam uma unção, daqueles, Senhor, que foram levantados. Senhor, começa a renovar agora, Jesus. Começa a restituir agora, Jesus. Nós profetizamos, meu Pai, nenhuma arma forjada, nenhuma palavra levantada contra a vida deles vai prosperar. Nós profetizamos agora, em nome de Jesus, a renovação,
a renovação do ministério, a renovação pastoral, a renovação, meu Pai. Agora, Jesus, começa a renovar agora, começa a trazer visão nova a esse casal, começa a restituir a aliança, o fervor, o ânimo, a coragem. Começa agora, Jesus, faz algo novo, inédito nesse domingo. Nós cremos e profetizamos, Jesus. Sim, Jesus. Nós queremos ser possuídos pelas promessas que a Tua palavra declara, meu Pai. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra, meu Pai, existe uma sombra maligna tentando contra as nossas vidas. Existe uma sombra do inferno tentando contra o nosso casamento. Existe uma sombra, meu Pai, levantada no mundo espiritual contra a vida da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, do ministério. E nós queremos declarar agora, Senhor, que em nome de Jesus, por mais que essa sombra se levantou, nós não seremos atingidos, porque nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor, que é a nossa bandeira, que é o nosso escudo, que é o nosso pastor. Meu Pai, nós estamos no Senhor, e nós não abrimos mão do Teu refúgio, nós não abrimos mão da operação de sinais, prodígio e maravilha sobre a nossa casa, sobre o ministério, sobre a igreja, sobre a cidade. Nós não abrimos mão, Jesus. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Alguém pode levantar as mãos aqui e começar a declarar agora assim: Senhor, eu quero receber mais do Senhor. Eu preciso que o Teu Espírito Santo aumente a Tua presença sobre a minha vida nesse lugar. Senhor, se existe algo que o Senhor deseja fazer através da minha vida, começa agora a mudar a maneira que eu estou pensando, agindo, vivendo. Senhor, eu quero receber algo agora. Eu quero ser tocado pelo Senhor agora. Eu quero receber aquilo que vai desconstruir na minha vida, no meu coração, na minha mente, porque eu preciso viver algo nessa noite que vai marcar a minha vida. Eu quero viver e deixar um legado sobre esta geração. Senhor, toque em mim agora, 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 Jesus. Toca no Senhor. Toca, Jesus! Caraba, Yeremanarababacho. O Senhor me mostra nessa noite Paulos. Arabastorrecalarabacho. Existem decisões dentro de você como a de Paulo,
Mas antes do encontro com Jesus na estrada de Damasco, Paulo era um homem revoltado, indignado. Satanás colocou uma decisão nele, dentro dele: persiga esse povo. Tem uma frase diante de mim assim: desistir. Tem pessoas aqui que estão preparados para desistir. Foi uma decisão que o diabo alimentou por um período. Está aí dentro muito forte. Mas o Senhor, Ele se revela a você nessa noite, como se revelou aquele Saulo que estava sobre aquela estrada caminhando para perseguir. A decisão dele era matar, porque o que ele carregava era uma decisão de Satanás. Que a luz do Senhor repouse sobre você. Que a luz do Senhor repouse sobre você agora. Você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir do seu trabalho, você não vai desistir do ministério, você não vai desistir da vida, porque hoje o Senhor se revela a você. Hoje o Senhor se revela a você. O Senhor se revelou àquele homem naquela estrada. O Senhor se revela a você de uma forma particular. Sim, Jesus. Desconstrói agora toda motivação maligna. Desconstrói agora toda decisão, meu Pai, de quebra de aliança, de quebra de propósito. Desconstrói agora, Espírito Santo, e se move. Levanta. Gera o que o Senhor gerou naquele encontro, na vida daquele apóstolo, que ainda era simplesmente um perseguidor da tua igreja, mas ele se posicionou em um período de entrega, de jejum, e aquilo levou ele a uma mudança sobrenatural, deixou um legado, uma história que perpetua até hoje. Que isso aconteça, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor levante este homem, essa mulher, que o Senhor levante esse adolescente, esse jovem, que o Senhor levante esta criança, que o Senhor levante esse empresário, que o Senhor levante esse casal, que o Senhor levante esse líder com mais autoridade, mais habilidade, mais criatividade. Larabá, choremanarababá. Libera a vida, Jesus. Libera da tua vida abundante nesse lugar, nessa noite, Jesus. Encontra agora, meu Pai. Encontra agora, Senhor, com os enfermos emocionais e espirituais nesse lugar. Que haja vida, Jesus. Que haja vida, Jesus. Nós estamos, Senhor, profetizando agora sobre o vale de ossos secos, Jesus. Nós profetizamos agora vida, vida. Nós profetizamos agora, Senhor, vida, vida. Nós profetizamos agora, Jesus. Nós profetizamos agora, Jesus. Vida, vida.
Vida, Jesus. Vida, Espírito Santo. Vida, Deus Pai. Toca-nos agora. Toca-nos agora, Jesus. Ativa o teu poder em nós agora, Jesus. Nos rendemos a teu infinitamente mais agora, Jesus. Nos rendemos ao pastor da nossa vida agora. Larabá, choremanarabá. Eu quero que você, sob a direção do amado Espírito Santo, abrace pelo menos umas 3, 4 pessoas nesse lugar. E se você sentir do Espírito Santo, libere uma palavra sobre a vida dela. Talvez você não sabe como ela se encontra hoje. Você não sabe como é que ela chegou aqui hoje, as dificuldades, a pressão que ela está vivendo. Talvez essa pessoa está desacreditada. Talvez ela não tenha mais nem esperança. Talvez não existe mais alegria nela. Dê um abraço nela. Libere uma palavra sobre o destino dela, sobre a casa, os filhos, o negócio, o ministério. Existe vida aqui. Libere algo nesse lugar. Toque pessoas nesse lugar. Toque pessoas nesse lugar. Não é você, meu querido, não é você, minha querida. É o Espírito Santo. É Ele tocando agora. É Ele abraçando agora. É Ele falando agora através dessa pessoa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas decisões. É Ele cuidando dos detalhes agora da sua vida. É Ele falando acerca dos seus filhos agora. Só quem está enfermo nesse lugar. Só quem está enfermo nesse lugar. Eu quero que você levante uma das suas mãos e a outra você coloca no coração. Nós estamos em um lugar propício à cura nesse lugar. Nós estamos a uma noite profética nesse lugar. Hoje é noite de cura. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te sarar neste lugar. Eu não sei qual é a dor que você carrega, se ela é física, espiritual ou emocional. Mas agora, Jesus, nós queremos declarar a cura agora na mente, no coração, nos órgãos, nos nervos, no sangue. Agora, Jesus, restitui o órgão, restitui os nervos. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nervos. Levanta. Nervos esticam agora. Traz de volta a visão. Ossos. Hoje tu Sejam curados. de volta ao primeiro amor. Agora, Jesus. Vida agora no sangue. Vida agora nos rins. Nós profetizamos em nome de Jesus. Nesta noite o diabético vai voltar curado, Senhor. Nós declaramos o teu toque agora. Em nome de Jesus. Diabetes, nós te damos uma ordem agora. Sai. Sai desse corpo. Sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos agora sobre os tumores. Saiam agora. Em nome de Jesus, nós declaramos agora a vida. Nós declaramos agora a vida, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que nessa noite o Senhor toque agora, meu Pai. Que o Senhor toque agora, Senhor, nessa pressão alta. Em nome de Jesus. Ela não simplesmente vai voltar a ficar normal, mas ela vai permanecer, meu Pai, normal, até o último dia de vida dessa pessoa agora, Jesus. Nós profetizamos, em nome de Jesus, sobre a ansiedade agora. Hoje foi o teu último dia na vida, na mente dessa pessoa, porque a partir de agora, você está saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a ansiedade vai embora, para nunca mais retornar. Em nome de Jesus, essa pessoa começa a receber agora a plenitude da vida que há em Cristo Jesus, a saúde plena, o governo do Espírito Santo, nas suas emoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos reacende Jesus, reacende Jesus, reacende Jesus, aqui, reacende. reacende a chama, vem nos restaurar, oh, vem como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Complexo de inferioridade, nós te damos uma ordem agora. Deixa a mente dessa mulher, desse homem agora. Nunca mais ele e ela vai se sentir inferior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só você que crê em milagres, aplauda o Senhor. Só você que crê em milagres e está vivendo milagre nessa noite, aplaude e glorifique o Senhor neste lugar. A Ele a honra, a Ele a glória. Remanalabaxô. Amém, meus queridos, pode se assentar. Ô Jô, coloca 2 cadeiras para mim aqui, 2 ali, fazendo um grande favor, virada para frente. Amém, meus queridos, vocês estão na benção. Eu quero que você diga assim: vencendo as provações. Eu queria muito hoje falar sobre o dia da provação, mas o Senhor colocou algo além, porque é impossível, diga, é impossível vencer a provação sem o poder das promessas. Todos nós que estamos aqui, nós não vamos conseguir romper os dias da provação, nós não vamos conseguir vencer ela sem entender o poder que existe em cada promessa liberada. Se existe algo real dentro desse lugar, é que todos nós carregamos uma promessa, através da palavra, que tem muito mais de 8.000 promessas. Você está cansado de ouvir que tem um não temas para cada dia do ano.
Mas essas promessas só faz sentido nos dias que eu sou provado. Ninguém escolhe ir para o deserto e ser provado. Nós sabemos que o povo de Deus caminhou por 40 anos naquele deserto, porque endureceram o coração e foram provados para aperfeiçoar o propósito e o destino e as promessas que eles receberam de Deus. Diga: provação é uma provocação no meu ego. A provação é uma provocação em tudo aquilo que eu acredito. A provação desconstrói tudo aquilo que eu constituí dentro de mim como uma realidade para acessar, para avançar, para viver. A provação me desestabiliza em todas as áreas da minha vida. Por quê? Eu vou perder o controle. A provação, muitas das vezes, é inaceitável por nós. E eu sei que todos nós sabemos que a provação vem de quem? Vocês sabem ou não? A aprovação vem de quem? Diga: a aprovação vem de Deus. E a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê lá em Provérbios 17, o versículo 3, que diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. A prata e o ouro são metais preciosos, mas enquanto estão brutos, não evidenciam seu valor. É por isso que a prata e o ouro é colocado em um ambiente de fogo, e isso aumenta-se muito a intensidade daquele fogo para trazer uma pureza nessas pedras que são tão valiosas. Mas se essas pedras não for colocada, posta à prova do fogo, elas não demonstrarão o que realmente elas são. E nós não seremos realmente quem Deus deseja sem ser colocado à prova. Diga assim: eu não sou quem Deus deseja que eu sou, sem a aprovação dEle. E nós precisamos entender isso, mas é difícil. Ninguém quer ser provado. Tem provação, irmão, que é a vida inteira. Tem umas que passam e nós entramos em outras. O viciado vai ter que lidar com o vício até o último dia de vida. E quanto maior será a entrega dele, maior será o levante de Satanás. Nós temos que aprender a resistir, buscando o Senhor para o inimigo se afastar. Quando a gente fala de provação, quem que vem na cabeça? Jó. Um dos homens que nós olhamos assim fala: cara, parece que é impossível existir uma aprovação hoje sobre o nosso tempo como a que Jó enfrentou.
Cara, o homem era íntegro, se desviava do mal, era um cara reto, era um cara que buscava a Deus, era um homem que buscava pelos seus filhos, era um homem que levantava altar pelos seus filhos, era um homem que colocava na intercessão, enquanto seus filhos estavam em banquetes festejando, esse homem decidiu buscar a Deus e entregar ofertas por causa dos seus filhos. Talvez hoje nós não jejuamos pelos nossos filhos, talvez hoje nós não se abstemos de algo pela nossa casa, talvez hoje nós, muitas das vezes, vivemos uma vida de acordo com a nossa realidade, mas nós estamos vendo a maneira que está a vida dos nossos filhos, e nós não tomamos uma decisão e um posicionamento. Talvez nós olhamos para a realidade que nós se encontramos hoje, e é muito mais fácil dispensar um filho de casa viciado, drogado, do que assumir um posicionamento. Fabiano, você fala isso porque não é na sua casa. E não é mesmo. Mas eu sei que nós podemos mudar a realidade, se nós entendermos como Jó entendeu, que quando eu tomo uma decisão de sacrificar algo da minha vontade, dos meus interesses pessoais, emocionais, financeiros, em prol de um filho, de uma flecha, algo vai acontecer. Nós podemos olhar para a história de Jó e falar, mas por que Deus não preservou os seus filhos? Por que acontece tantas coisas na nossa vida que não é preservada, mantida? Porque Deus estava mostrando para nós que não será fácil, mas que se nós se mantermos nessa posição, existe um momento que essa provação vai passar, e Deus vai restituir, e Deus vai fazer com que coisas grandiosas aconteçam. Mas Ele está olhando a intenção do nosso coração, Ele está olhando para a sinceridade, Ele está nos colocando à prova. Existe um endemoniado ao derredor de mim e de você, todos os dias pedindo uma permissão para agir sobre as nossas vidas igual o Jó. E se nós entendermos essa verdade, nós vamos mudar o nosso comportamento quando as provações surgir. E talvez nós falamos, é o diabo, é nada, irmão. É nada. É Deus treinando e tratando o nosso caráter. É Deus forjando um homem, uma mulher que verdadeiramente tem compromisso com as promessas que Ele fez, e não com um vento que vem, não com a dificuldade que surge, mas com aquilo que Ele colocou dentro de mim e de você, que é uma vida para fluir no Espírito, mas vencendo as provações pelo poder das promessas. A maior promessa que eu e você temos é que tem uma vida eterna preparada para mim e para você, e só isso já basta para mim mudar o meu comportamento. Só isso já basta. A provação, ela virá. Eu te repreendo, pastor. Amém. Não tem problema, e eu não tenho crise com isso. Pode repreender. Mas se ela chegar, tem promessa.
que vai potencializar as decisões que você vai ter que tomar. Acreditar que existe vida numa UTI, acreditar num ventre fértil, estéril, acreditar numa prosperidade aonde está em situação de rua, acreditar na provação e sendo provocado de todas as formas no mundo espiritual, setas, dardos, palavras de pessoas que nos cercam, que aparentemente dizia que nos amava, mas o contexto mudou. Acreditar quando nós estamos em uma mesa farta, aonde nós estamos com a vida financeira saudável, e sentar com pessoas que estão lá, celebrando, acreditando, falando para você que vai dar certo, é algo que nós precisamos viver. Mas essas pessoas também têm que estar sentadas conosco, quando nós não tivermos nenhum recurso, quando nós não tivermos às vezes até o pão sobre a mesa, mas nós não vamos mendigar, porque nós nunca vimos o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, porque quem guarda, quem cuida de mim e de você é o Senhor. Mas existem cenários que nós temos medo até de pensar. Existem lugares que a minha mente, eu não quero em hipótese nenhuma que ela seja levada. Acreditar num casamento onde não existe mais, já faz 2 anos que está separado, e continuar orando, profetizando e alimentando no mundo espiritual a fé que nos leva a se aproximar de Deus. É essa. A fé que provoca um homem ou uma mulher a mudar o cenário, é essa. A provação, ela é real e necessária, porque existem impurezas em nós que precisam ser deixadas, e sem esse fogo, sem essa provação, nós não vamos ser quem realmente deseja o Senhor que nós sejamos. E eu vou pedir para o Dio pegar 2 microfones, e eu vou pedir para o Jair e a Luciana sentar nessa cadeira aqui, se puder. Eu vou pedir para o Rafael e a Paula Fernanda sentar nessa outra cadeira desse lado de cá, se puder. Ninguém escolhe a aprovação. Nenhum de vocês aqui escolhe dias maus. Quem aqui orou por dias maus? Ninguém, irmãos. Ninguém orou para, pelo menos, me ensina a orar quando o divórcio estiver à beira de um caminho no meu casamento. Quando você falou sim para sua mulher, para o seu esposo no altar, você nunca quis acreditar que iria ser provado nessa área. Ninguém ora por essas coisas, irmão. Ninguém quer isso. Quando você tomou uma decisão por Jesus, você não esperava ser provado. Talvez como você esteja sendo provado. Talvez você pense assim como eu. Qual é o pecado que eu estou? Porque eu nunca vi tanto problema financeiro na minha vida. Eu não tenho paz no meu casamento.
eu sou explosivo, eu sou irritado. Pode dar um microfone para o Rafael, outro para o Jair. Liga eles. Ninguém escolhe isso, irmãos. Quem escolheu isso, irmãos? Quando você entregou a sua vida para Jesus, às vezes venderam para você que o negócio iria mudar radicalmente. Mudou mesmo. O Senhor está aperfeiçoando a vontade dEle em você, te provando como assim o ouro é provado, porque existe algo muito valioso dentro de você, mas existe casta. Ninguém escolhe. Talvez você pense assim: a minha decisão de se aproximar com Jesus me levou a minha esposa a ficar me ofendendo, me xingando. Só foi eu buscar o Senhor e o meu marido agora decidiu beber. E aí quem não entende a aprovação vai beber junto, vai xingar junto, vai gritar junto. A válvula de escape do homem e da mulher provado é aos pés do Senhor, falando: me ensina a passar essa aprovação e a se tornar quem que o Senhor quer que eu se torne, porque se depender de mim, não vai dar bom não. Aprovação vai mostrar verdadeiramente quem nós confiamos. É muito bonito isso aqui que eu vou ler agora, muito importante, mas foi entendida de uma forma errada, talvez por muitos de nós que estamos aqui. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra tradução diz assim: estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldade, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Quem venceu? Quem venceu? Jesus. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Não vai. Eu vou desconstruir uma mentira hoje na sua vida. Você não vai vencer as aflições. Você não vai vencer o mal. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia declara que Jesus já venceu. E se Ele já venceu, eu já sou mais que vencedor. Tem provação, tem tribulação, deixa vir. Jesus já venceu. Eu só vou permitir o trabalhar dele no meu coração, porque se eu estou sendo provado, é porque ainda existe um amor de Deus sobre a minha vida. Mas seria muito complicado se você não fosse provado. Aí você já estava entregue. Agora, se você está sendo provado, é porque existe algo de valor aí dentro. Tem algo de valor aí dentro. Vou fazer uma pergunta para o Jair e outra para o Rafael. E vocês podem responder
com aquilo que vocês passaram ou estão passando. Rafael, você sabia que ser provado ia ser tão difícil assim? Não. E você, Jair? Também não. Quando a gente é provado, Jair, a gente pensa em desistir, parar tudo? Com certeza. Rafa, Todos os dias. você está achando que ser provado é o que, irmãos? É arrancar um homem ou uma mulher que não existe. Tem alguém aí que não existe ainda. Vai ter que ser colocado no fogo. Tem alguém aí que não completa o outro. Rafa, o que é mais difícil na provação para você? Acordar de manhã sabendo que você não tem opção. Ou você derruba aquele gigante ou ele vai te derrubar. E aí você tem que encarar, mesmo com medo, sem força, talvez desanimado, preocupado, mas é um caminho que você tem que seguir, que só é possível passar por ele se você derrubar aquele gigante, mesmo sabendo que amanhã o outro vai se levantar. Paula, o que foi mais difícil para você quando vocês foram rodeados e Deus deu a permissão de viver uma prova no casamento pela primeira vez? Eu acredito que, assim como o Rafael falou, né, a gente acordar e você saber tudo aquilo que você está passando. E a gente tem que enfrentar. É difícil. Você pensou em divórcio, Paula? Várias vezes. Por que você decidiu lutar? Porque eu amava meu esposo e eu sabia que o Senhor ia me ajudar e que eu ia conseguir e que hoje nós estaríamos aqui e ajudar outras pessoas contando a nossa história. Como que está o seu casamento? Uma benção, graças a Deus. Amém? Existe uma saída. Não é fácil.
mas é necessário um posicionamento, porque tem promessas sobre o meu casamento e sobre o seu casamento. Tem solução, mas tem revolta dentro de mim e de você. Existem brigas, existem gritos, existe até momento que a gente sai de casa. Mas aí o Senhor me faz lembrar das promessas que eu tenho no meu casamento. Que me faz voltar, que me faz retornar ao lugar de aliança. É gostoso falar de um testemunho do que vivemos no casamento. É algo extraordinário soltar um testemunho de um casamento, mas ser provado, irmão. Tem dias que você quebra vasos dentro de casa. Tem dia que nós ficamos revoltados dentro da nossa casa. Tem dia que nós quebramos bens materiais nossos. Ser provado, para ser aprovado. O sofrimento é um megafone de Deus para um povo que parece surdo. Estou sofrendo demais, está surdo, irmão. Tem que acordar. Algo está acontecendo e Deus está espelhando para você. Deus está gritando para você: eu quero lapidar. Eu quero te forjar. Eu quero te aperfeiçoar dentro da minha vontade, não dentro daquilo que você deseja. Você está criando algo, parabéns. Mas eu crio algo completamente diferente, com mais intensidade. Mas para isso tem um processo. O megafone de Deus talvez seja a dor que você está enfrentando agora e você não consegue ouvir. Deus está falando tão alto no meio dessa prova e você não consegue enxergar Ele agindo e aperfeiçoando. Existe um coração de um homem, de uma mulher aí, cheio de amor, cheio de paz, cheio de coragem. O sofrimento é um megafone de Deus para um povo que parece surdo. Deus não quer a sua destruição. Profetiza isso, diga assim: Deus, Ele não quer a minha destruição. Diga, Ele nunca quis, mas o diabo quer. E quando você quebra na provação, quem que destruiu? Não foi Deus, nunca será. Deus não quer a sua destruição, Ele quer chamar a sua atenção para a existência dEle. O povo que não é testado na matéria do sofrimento, nunca teria um relacionamento com um Deus que sofre. O sofrimento e as provações não existem para nos destruir. Elas existem para nos levar a um nível de amadurecimento e de profunda intimidade com Deus. Diga pensamentos. Como que está a sua mente hoje, nessa provação?
Luciana, qual a experiência que você tem de chorar na provação? De conforto e esperança que Deus está no controle e Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Qual que é a sua experiência através das lágrimas com o teu Deus Pai? Respostas. Todas as vezes que eu me coloquei na presença de Deus e pedi para Ele, chorei ali, Ele veio com a resposta daquilo que eu precisava. Essas provações, Luciana, você escolheu? Não. O que você entende hoje, através de uma das provações que você viveu? O que ela fez na sua vida? Ela fez eu amadurecer, entender que os processos vão me fazer mais forte e que tudo que eu tenho enfrentado e vou enfrentar é para que o nome do Senhor seja glorificado. Será um testemunho. A aprovação ela gera algo muito forte. A aprovação ela gera medo. E o medo ele gera uma paralisia. Emocional, física, espiritual, financeira. Aprovação ela tem consigo esse sentimento que eu falei, através do medo. Mas isso é para nos posicionar, a aprender a lidar em algumas áreas e mostrar para mim e para você que uma pessoa que é provada, ela sente medo, mas ela não vai permanecer nesse ambiente. Porque nós vamos aprender a lidar e a romper e a sair desse ambiente. A provação nem sempre vai trazer a aprovação de Deus. A provação às vezes vai me desestruturar em determinada área da minha vida. Eu não vou conseguir ser aprovado. É difícil, mas é a verdade.
Mas você está falando que para mim a aprovação vem de Deus, e quando eu atravesso a aprovação é porque eu fui aprovado? Irmão. Mas tem áreas que pode ser que nós vamos ter decepções. E o que eu tenho que fazer? Parar? Desistir? Talvez você não está no primeiro casamento, não foi aprovado. E aí? Vai parar de buscar Deus? Vai parar de ter uma intimidade com Deus? Você vai parar tudo agora porque não deu certo? Ou você vai recomeçar e falar: a partir de hoje eu vou mudar a minha realidade, eu vou mudar a minha história, a partir de hoje eu vou procurar ser um homem aprovado nessa área, eu vou procurar ser uma mulher aprovada nessa área. Satanás acusador, eu posso ter perdido, mas a partir de hoje eu levanto um altar no meu coração e eu me posiciono para os próximos anos da minha vida. É isso que Deus espera que nós façamos. O que não deu certo não pode me matar, me destruir, mas que tem que me fazer me reerguer e se levantar e falar: a partir de hoje eu quero mudar isso na minha vida. Quantas frustrações que nós carregamos porque nós nos sentimos que nós não fomos aprovados, e a frustração dominou todas as áreas da nossa vida. Rafael, você tem alguma área da sua vida que você acha que você não foi aprovado? Sim. E qual tem sido a sua decisão? Parei. Fiquei parado. E o que você pretende fazer? Todos os dias a gente pensa em reativar e sair desse local de paralisia. Talvez essa seja alguma das nossas realidades hoje. Talvez você carrega algo dentro de você que não foi aprovado. Paula, você sabendo que o Rafa carrega isso dentro dele, e existe uma grande possibilidade de você já saber disso há algum período. Qual foi o seu posicionamento? Oração. Muita oração. E tem sido fácil? Não. Meu querido, minha querida, a aprovação ela é real. Ela existe. Existem desertos que nós não queríamos estar.
existe uma frequência hoje que acionou dentro de mim algo que eu não queria, não desejava. Tem uma mulher aí que você não deseja ela. Tem um homem aí que você não deseja ele. Mas a aprovação ativou. E eu quero falar para vocês que é isso que Deus está mostrando para você. É isso que Deus mostra para mim. Eu não sou um super-herói. Eu não sou invencível. Eu vou ter que viver algumas frustrações na minha vida para formar um homem forte, uma mulher forte. Uma mulher guerreira não nasce da noite para o dia. Um soldado não é forjado aos 18 anos, é treinado, é preparado. Jesus foi provado. Até o momento que ele fala para o seu pai: está consumado, a prova acabou. Mas o que Jesus viveu, que provação foi aquela? Que prova foi aquela que Jesus viveu? Jair, se você tivesse que escolher a não ser provado, o que você escolheria? Não ser provado. Qual área? Todas. Porque essa é a minha realidade e essa é a sua realidade. Ninguém quer. Eu não quero. Senhor, me prova só nessa área. Ninguém quer, irmão. Quem é louco aqui de acordar na segunda-feira pela manhã e fala: Senhor, me prova hoje financeiramente? Perdeu o juízo? Me prova hoje no meu casamento? Ninguém quer isso, irmão. Mas tem um infeliz lá fora que de vez em quando provoca o que nós estamos vivendo hoje. E Deus dá uma permissão, porque existe um homem de valor aí dentro, uma mulher aí dentro. Existe uma mulher que hoje pode ser imprudente, mas vai se tornar uma mulher prudente. Existe uma mulher hoje que não é sábia, mas vai se tornar sábia. Por trás de tudo isso que vocês estão vivendo, igreja, por trás dessa realidade, dessa prova hoje, existe um testemunho que vai exaltar o nome do Todo-Poderoso através da sua vida. O que o Senhor está falando conosco através dessas provações é que existe um poder. Se você permanecer fiel, tem uma promessa liberada sobre a sua vida, seu casamento, seu ministério. Ei, tem uma promessa liberada na tua casa, na tua família, na tua empresa. Tem alguém aqui que pode estar vivendo: não, eu decidi abandonar tudo. Glória a Deus e aleluia, porque tem alguém aqui que vai levantar e vai dizer: um dia eu abandonei tudo, mas um dia, sem força, desmotivado, desacreditado, o Senhor decidiu me levantar novamente. Eu não vejo a hora de ouvir o primeiro testemunho. Fazia 3, 4, 5 anos que eu estava divorciado, assinei os papéis, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos novamente casados, porque o poder de Deus vai se manifestar na cidade de Umuarama de uma forma sobrenatural.
Fabiano, o que que a aprovação faz? Diga, ela ativa a minha fé. Mas até você ser provado, não existe fé aí. Existe um homem que não acredita, uma mulher. Luciana, quando você via o Jair revoltado, agredindo muitas das vezes verbalmente, seja sincera, você enxergava o homem que ele é hoje? Não. Não enxerga, irmão. Você está esperando que ela ia falar? Não, eu enxergava o lindão, o pastorzão de jovens da Voi. Não enxerga nada, irmão. Quero ver enxergar. O cara está gritando, barulho. Não enxerga, irmão. Você está sendo provado. Deus está querendo ativar a fé. A única coisa que você enxerga é um homem bruto, grosseiro. Não consegue enxergar, porque existe um barulho espiritual para afetar e destruir a fé. Mas aí Deus se levanta, porque nós se posicionamos. E quando nós se posicionamos, Deus vai ativar essa fé que não existe. Diga, a fé é algo que não existe, mas que vai me possuir. Deus precisa ativar a nossa fé. E existem áreas que nós vamos ser provados. Diga, provação é uma realidade. Jair, se dependesse de você hoje, qual aprovação você queria que cessasse hoje? Tem pouco ou não? Rapaz, eu acho que para parar, para cessar a minha aprovação, eu acho só se eu morresse mesmo hoje, né? Essa é a grande realidade. Não tem uma aprovação assim que eu posso falar, né? Porque são tantas provações que a gente tem, que talvez você ache que uma é pior do que a outra, mas todas elas têm um sentido, né? De ser provado. Então eu acho que se fosse para escolher uma aprovação assim, eu escolheria então a minha vida. Você está achando que nós combinou isso aqui, né? Nem eu e nem eles sabiam o que ia acontecer. Só o Espírito Santo. Eu vou falar para vocês o que eu já falei. Em alguma das minhas provações eu falei, Senhor, eu prefiro morrer do que continuar vivendo isso. Orando e chorando e reclamando. Falei, tudo que eu faço não dá certo, só está piorando. Uma vez um homem, eu nunca fui de receber muitas palavras proféticas, promessas assim, de profetas. Quem me conhece sabe. Recebi algumas, mas a minha vida foi um deserto. Tem sido um deserto, mas Deus tem aperfeiçoado.
homem um dia profetizou e falou: Deus vai restituir. Uau! E rodava, e o final da profecia nem lembro até hoje, porque eu não tinha o discernimento que eu vou falar para vocês. Quando você está recebendo uma palavra profética, não endoida não, porque daí você cai no chão, fica rodopiando e não escuta, daí você não sabe o que até o final. E fiquei doido, e gritava, e babava, e rodava, desmaiou. Aí no final, até hoje eu não sei, só se Deus me revelar agora. Irmãos, daquele dia para cá, a restituição foi perder o que tinha. O que tinha sobrado acabou. O nível dos problemas aumentou. Rafael, fala para mim aí. Esse cara recebeu bastante profecia. Aonde ele ia, vinha uma profecia. Nós andou junto e estamos andando aí faz muitos anos. Nós entregou a vida junto. Nós fomos levantados junto no ministério para servir nessa cidade. Nós fomos rejeitados junto, traídos junto, apedrejados junto. Nós já choramos junto. Nós já brigamos também. Uma vez nós fizemos uma sociedade que o pau torou, hein, Rafa? Faz parte, irmão. Foi difícil aquela fase, hein, Rafa? Se fosse para nós escolher hoje, nós nunca teríamos feito uma sociedade. Crescimento, amadurecimento, né? Mas nos aperfeiçoou, nos trouxe um alinhamento. Mas, ô Rafa, qual que é as experiências que você tem com as promessas que você recebeu? Nós sabemos que existem promessas genéricas, né, que são para todos. E existem promessas que são específicas, que você recebe. E se você um dia recebeu uma promessa específica, no momento é aquilo que o Fabiano falou, da euforia. E eu me lembro que eu comecei a receber palavras proféticas desde quando eu era criança. Uma vez, meus pais ainda não eram convertidos, e eu tive um problema que naquela época, quem aqui, o pessoal vai saber, o pessoal falava, acho que é espinhela caída, espinhela, né? E aí levava na benzedeira para benzer, e aí na rua da minha mãe, todas as crianças levavam lá na benzedeira, e aí chegou a vez da minha mãe, aí a benzedeira pegou, olhou assim e falou, ó, esse menino aí eu não posso benzer ele não, porque... E minha mãe ficou chateada, porque achou que eu estava sendo rejeitado por ela, não entendia nada também. E aí minha mãe perguntava assim, mas por que você não pode benzer o meu filho? Fala, porque esse aí é do homem lá de cima. E a minha mãe ficou sem entender nada. E eu me lembro que meus pais foram para a igreja muito cedo, e eu comecei a receber palavras proféticas, e hoje, o mês que vem, faço 38 anos, quando eu olho para trás e vejo as palavras que eu recebi aos 15, 16, 17, 20, até os meus 30, a gente fica feliz, fica eufórico, mas a palavra profética, ela traz o resultado final daquilo que vai acontecer. E quando a gente recebe uma palavra profética, um exemplo, você vai ser grande, você vai prosperar, você vai ter uma família, né? E eu recebi todas essas palavras proféticas, e era tudo muito lindo, tudo muito bonito quando você recebe uma palavra profética. Só que a palavra profética, ela não vem com a trajetória. Ela não vem com a trajetória. É aquilo que o Fabiano falou, nós se convertemos há quase 20 anos atrás, junto, no mesmo dia.
nós temos uma aliança, nossa família tem uma aliança, e nós passamos por situações que, se a gente contar para vocês, vocês vão falar assim, nesse nível aí não é verdade, né? Nesse nível aí não é verdade. Nós tivemos experiências com Deus, nós tivemos de sabores, mas nós nunca imaginamos que iríamos trilhar o caminho que nós trilhamos, né? Mas como assim, Rafael? Nós não tínhamos filho, hoje nós temos 2. Aí a gente tira a foto e é bonito. Tá eu, a minha esposa e meus 2 filhos na foto. Mas quando a gente perdeu 3 gestações, a minha esposa quase foi a óbito, e o médico pegou e falou assim, não tem mais solução. Aquele momento foi difícil. A trajetória é difícil. Inúmeras outras situações. Você vai prosperar, e aí você olha dentro da sua casa, e às vezes a gente brinca, né, meu bem? Quanto tempo a gente abria assim e falava, mas cadê a prosperidade, né? Nós estamos juntos há 20 anos, e nós passamos por muitos desafios, muitas situações complicadas, mas aquilo que a minha esposa sempre ministra ao meu coração, nós vencemos tudo aquilo que foi colocado diante de nós, tudo, 100%, escassez, problema financeiro, problema de saúde, problema no relacionamento, problema gravíssimo. A minha esposa usa aí, ó, as meias até hoje, ó. Mas a gente ainda acredita na cura. Quando ela contar que ela foi curada dessa enfermidade que ela tem, vai ser muito bonito, mas só eu sei o que ela passou, o que ela passa até hoje, passando com isso. Então, as promessas, elas nos motivam a seguir adiante, Então eu vejo que a promessa é isso, seguir adiante, porque em muitos momentos da minha vida, eu pensei em desistir, entregar tudo e falar, rapaz, parece que um morador de rua tem mais paz do que eu. E aí quando você olha para as promessas, você fala, não, mas se Deus falou, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. E independente de tudo aquilo que nós temos como para carregar no nosso legado, aquilo que o Fabiano falou no começo, hoje, por mais que eu recebi inúmeras promessas na minha vida, que a maioria delas já se cumpriram, tem algumas que ainda está anotada na agenda, mas a maior promessa que eu carrego dentro do meu coração hoje, que me mantém vivo, que me mantém disposto a levantar de manhã e enfrentar os desafios, é que um dia eu irei receber a vida eterna. Essa é Pode aplaudir a Jesus. a final delas. Se coloque de pé. Eu quero falar para vocês que estão aqui. Continue. Porque a aprovação traz consigo uma promessa, vida eterna. Eu quero que você verbalize isso. Diga assim: eu nasci para continuar em meio às provações. Eu estou sendo forjado, treinado pelo meu Pai. Existe algo sobrenatural dentro de mim. Ele vai trazer a existência. Ele vai trazer a existência, a minha vida. Diga: a minha vida é testemunho da verdade. Diga: a minha vida revela a dor que Jesus carregou e que eu carrego. Diga: a minha vida transfere vida ao meu próximo. Diga: eu estou sendo provado, mas eu trarei respostas que está dentro de mim, desconhecidas, inacessadas. Na provação, o Senhor vai me trazer o conhecimento da mulher que eu sou, do homem que eu sou, do filho que eu sou,
do pai que eu sou, da mãe que eu sou, do líder que eu sou, do empresário que eu sou, do funcionário que eu sou. A aprovação revela o caráter do homem e da mulher maduro que eu sou. Tem alguém aí? Tem alguém aí dentro que está sendo provado? Fabiano, a aprovação nada mais é para lapidar o homem e a mulher de Deus que Ele deseja que nós sejamos. Se tem alguma área da sua vida que você precisa hoje entregar ela para o Senhor, confiar plenamente. Tem alguma área que você está sendo provado, que você acha que está muito ruim demais. Eu quero que você comece a falar com o Senhor agora. Feche os seus olhos. É você e Deus agora. A sua esposa, seu marido não pode te ajudar. É você que vai acessar um lugar desconhecido, mas que Ele vai trazer a revelação. Essa noite não é uma noite simplesmente aonde você veio a um culto, não. Você veio aqui para receber a pureza do Senhor por meio daquilo que você está passando. Ei, Deus está purificando você. Deus está santificando os caminhos que você tem trilhado. Ei, aí está nascendo um homem forte, uma mulher forte. Ei, dos dias maus surge os melhores dias da tua vida. Você carrega um legado, você carrega uma história, tem um destino aí dentro que vai dar destino lá fora. Começa a falar com Ele. É você e Ele agora. É você e o Deus Pai agora. Comece a falar com Ele. Começa a falar com Ele. Fala: Senhor, eu estou numa prova ferrenha, sentimental, emocional, financeira, espiritual. Eu estou com uma prova ferrenha com os vícios. Eu não quero esse lixo, essa porcaria, mas quando eu vejo eu já estou lá. Me ajuda, me socorre. Eu quero testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Então começa hoje, Senhor. Começa hoje, Senhor. Começa agora, Senhor. Levanta o homem, levanta o verdadeiro herdeiro agora, Senhor. Levanta os discípulos, Senhor. Levanta os apóstolos, pastores que estão aqui nesta noite, as pastoras, as intercessoras. Levanta, Jesus! A hora vem, Maranata, a hora vem, rasga os céus e desce. Sim, Jesus! Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem, rasga os céus e desce. Sim, Jesus! Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Eu quero que você diga essa palavra comigo. Diga assim: estar em Jesus. Diga: estar em Jesus. Eu não tenho nenhuma garantia de ausência de problema. Diga: mas eu tenho a garantia de vitória sobre cada uma delas. Jesus! Ei! Você tem a garantia da vitória sobre qualquer provação. Oh! Rasga o céu e
a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Oh, Jesus! Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a ativação da sua fé. Receba a renovação das forças. Receba autoridade nessa noite. Receba autoridade nessa noite. Meus queridos, antes de você ir para sua casa, escolha se santificar nesse período de jejum. Escolha meditar na palavra. Se você quiser, é só falar comigo e pegar a chave da igreja. E se você não pode vir nas vigílias de sexta-feira, venha à noite orar. Pega a sua família, sobe ali, senta lá com seus filhos, fica deitado naquele lugar. Talvez hoje o que mais nos falta é ficar em silêncio com Deus Pai. Tira um período para colocar não só você, mas a sua casa aos pés do Senhor. Você é um vencedor, você carrega vitórias aí. Quarta-feira temos as nossas células. Sexta vigília, sábado não vai ter culto dos Voiex. Vai uma mulherada lá para Criciúma na quarta-feira à noite. Jarzão, chofer do Deus Pai, vai ir para lá para ter uma grande experiência, amém? E no domingão estaremos aqui às 18 horas. Meus queridos, dia 12 de outubro, que dia? É dia das crianças, e nós vamos ter um momento de comunhão aqui. Vamos ter um almoço aqui, vai começar de manhã, vai até umas 2 horas. Não venha só para o almoço, venha bater um papo, venha dar risada, venha contar verdades nesse lugar, amém? Não venha contar mentira não, venha contar verdades desse lugar. E nós estipulamos um valor por família, R$60. Se ficar pesado, fala com o Jair lá que ele vai resolver essa parada para você. Amém? Não há falta de recurso na vida do Jair, amém? Fale com ele. Fale com ele. É bom que ele não escutou. Ei, R$60 por família, dia 12 de outubro. Nós vamos entregar o jejum na sexta-feira, dia 10, aqui às 7 horas da noite, amém? Que horas? 7 horas da noite, vamos entregar o jejum aqui em unidade. E vai ser algo sobrenatural. E no domingo de manhã, nós vamos ter uma equipe aqui servindo. E vai ser benção. Então não deixa de ficar de fora. Se for por causa de dinheiro, você não faz uma besteira dessa não. Pelo amor de Deus. Nós queremos que toda a igreja venha. Tem familiar lá, meu parente chegou, traz também esse abençoado. Amém? Amém? Dia 12 de outubro. Se você puder, traz um presente para nós abençoar as crianças que vai estar aqui também. Amém? O generoso prosperará. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Operando Deus. Operando Deus.
Se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus te abençoe. Saia daqui para viver uma semana extraordinária, abençoada, próspera e com sinais, prodígios e maravilhas.